Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aí com mais uma aula do curso de produção de vídeo, né? E já falamos aí de vários assuntos, já falamos de elementos de linguagem visual, falamos de roteiro, falamos de equipamento, falamos de storyboard, falamos de direção de arte, né? Inclusive foi a nossa última aula, né? Foi a de direção de arte. E hoje a gente vai pegar um pedaço aí, vamos ampliar um pouquinho, né? Que eu acho que é bem interessante a gente falar um pouco mais sobre um dos setores aí de direção de arte, que é a parte de cenografia, tá? Por quê? A ideia nossa, lógico, a gente quer despertar aí a vontade de todos vocês de fazer todos os tipos de produção, né? A gente acaba, quem entra para o audiovisual acaba querendo experimentar, né, todo tipo, um pouquinho de cada tipo aí de produção, mas nem sempre é possível, né? Às vezes a gente não quer ir também para curta, porque é mais complicado você desenvolver roteiro, às vezes é muito demorado, é mais complicado, né? Apesar que você consegue fazer com uma câmera só também, às vezes, né? Vai muito da ideia que você tem, mas tem um item que você vai ter que se preocupar com praticamente tudo que você for fazer, você vai ter que se preocupar com essa parte da cenografia, né? Que você vai ter que pensar o que vai estar ali no seu vídeo, né? O que você vai usar, né? Só que eu vou falar de cenografia, gente, geral, vamos falar aqui de... Geral não, desculpa. Eu vou falar para vocês caso a caso, tá? Para vocês verem o que pode ser feito para cada tipo de vídeo que a gente vai fazer, que vocês podem fazer, né? Na verdade, não sei qual que vocês vão fazer, né? Espero que vocês façam vários, né? E de vários tipos, mas eu vou entrar agora aqui nessa parte de cenografia para vocês verem o que vocês vão precisar para cada tipo de vídeo, né? Pensando aí em várias possibilidades para vocês, tá? Então a cenografia é isso, gente, é a montagem do cenário, a montagem do que vai aparecer no vídeo de vocês, tá? Então, olha lá, ó, dentro de uma produção audiovisual, a cenografia é o setor responsável pelo desenvolvimento e construção do cenário, onde serão filmadas as produções, tá? Então, você vai pegar, dentro de um filme tem a divisão de cenografia, dentro de um estúdio de cinema, né, você tem uma cenografia, às vezes não só para uma produção, você tem, dentro do estúdio de cinema, você vai ter uma cenografia geral, que vai fazer para vários filmes, né? Às vezes os estúdios trabalham, né, em vários filmes ao mesmo tempo, né? Na televisão também, os canais de TV têm um estúdio de cenografia, né, a gente chama uma oficina, né? Tem um setor de cenografia próprio, né? Eu mesmo trabalhei na cenografia da TV Aparecida, eu trabalhei num canal de TV, dentro, né, na área de cenografia. Não era cenógrafo lá, inclusive até vou falar para vocês, dentro da cenografia a gente tem o cenógrafo, que é o responsável ali, né, pela criação, e a gente tem a equipe que realmente produz, que são os cenotécnicos, né? Lá, como cenotécnico, a gente era responsável tanto pela produção de material para cenografia, né? Também pela montagem e desmontagem, porque na televisão a gente tem esses dois casos, tá, gente? Tem vários programas de TV aí que usam um estúdio só para vários programas, então a gente tem que ficar montando e desmontando o cenário o dia inteiro. Aliás, era o que eu mais fazia lá, quando eu era cenotécnico, era montar e desmontar cenário, tá? Eu montava entre 2 e 3 programas por dia. Todo dia eu tinha que montar e desmontar, tá? Conforme os horários lá a gente tinha, né? Então eu já chegava, já ia desmontar um cenário para montar outro, né? Aí dava um tempinho, aí eu voltava quando acabava esse primeiro programa, eu voltava lá para desmontar para o outro que vinha depois, e aí no final da tarde eu voltava lá para desmontar e deixar montado para o dia seguinte, né? E aí fora o que a gente fazia, os cenotécnicos também são responsáveis pelo que a gente chama de giro de cenário, às vezes que tem no meio do programa, né? Às vezes o estúdio não é tão grande quanto parece e a gente tem que mudar algumas coisas do cenário durante o programa, e às vezes o programa é ao vivo, né? Eu já entrei, gente, em programa de TV carregando uma mesa de café da tarde montada, com tudo, com pão, com suco, com café, leite, geleia, etc. E uma mesa grande, hein, gente? Uma mesa bem grande, era uma mesa para 8 pessoas. E a gente teve que entrar carregando aquela mesa com tudo em cima, né? Sem derrubar nada, sem derrubar suco, sem derrubar uma gota. A gente entrou carregando lá em 3, carregando a mesa. Foi uma cena assim, memorável, me marcou muito lá na TV, porque a gente teve que entrar com um programa ao vivo, né? Não foi no intervalo. Às vezes esses giros de cenário acontecem no intervalo.
Então a gente entra, pode fazer barulho, porque tá, né, não tá no ar. Nesse dia não, a gente teve que fazer enquanto o apresentador estava do outro lado do cenário conversando com um convidado, e a gente foi montando essa mesa. A mesa ela desmontava, né? Então a gente veio carregando o tampo, 3 carregando o tampo e um outro vindo com os pés para colocar embaixo, a gente alinhando tudo, tomando cuidado para não tropeçar nos cabeamentos de câmera, não podia passar, não podia fazer barulho porque o programa estava no ar, a gente tendo que se comunicar só falando, né? sem soltar a voz, só mexendo os lábios, né? Entendendo o olhar um do outro ali, para não fazer um pingo de barulho. E conseguimos, deu certo, né? Foi legal, não tivemos problema nenhum, não derrubamos nada, foi certinho, ninguém viu a gente fazendo. Quando a câmera virou, a gente já estava tudo montado do jeito que era para ser, né? Gente, isso não levou 5 minutos. A gente precisou entrar com isso aí em menos de 5 minutos, colocar uma mesa gigante lá, seria o equivalente a uma mesa redonda para 8 pessoas, toda montada, né? Sem derramar uma gota de nada que estava em cima, sem fazer um pingo de barulho. E a gente conseguiu. Eram as coisas que a gente passava na TV, né, gente? São coisas que só quem mexe aí com o programa ao vivo sabe que pode acontecer. E aí, então é isso, né? A cenografia é quem cuida dessa parte do cenário, né? Isso dizia respeito ao cenário, a gente tinha que tomar conta disso, né? E aí, então, gente, já vocês tendo essa compreensão aí do que é, né, a cenografia, vamos entrar então para os tipos de cenário que vocês podem encontrar dentro das produções aí que vocês têm a possibilidade de participar, né? E o primeiro, gente, é o que a gente chama um cenário neutro, tá? O cenário neutro, o que ele é? Ele é um cenário sem nenhuma profundidade, né? Com um fundo neutro, a gente também chama de fundo infinito, tá? Que é um cenário, gente, que no final ele até é um cenário barato. Eu aqui hoje, vou até desligar, desligou o nosso efeito, vocês estão vendo que eu estou num fundo neutro, né? Estão vendo um fundo azul aqui, deixa eu voltar. Obrigado. Vamos voltar o coisa aqui, né? Para eu continuar, senão eu fico incomodado depois de assistir esse fundo azul o tempo inteiro. Mas é um cenário simples, vocês estão vendo? É um tecido, às vezes uma parede, né? Às vezes vocês podem fazer com uma parede branca, não tem problema, uma parede cinza, uma parede colorida, né? Em alguns cenários a gente tem fundos infinitos, a gente pode fazer fundo infinito de várias cores, né? No nosso caso aqui, nesse estúdio em específico, a gente está com um fundo neutro azul, né? Porque ele não vai até o chão, o nosso chão não é azul igual à parede, né? No nosso caso é até um tecido, não é nem a parede em si, né? Tem lugar que a parede é pintada, tem lugar que é a parede e o chão, daí faz o fundo infinito, e aí não é aquele ângulo de 90 graus assim embaixo, né? Ele faz uma curva suave, né? Isso aí ajuda a dar essa sensação de fundo infinito, porque você não vê onde começa a parede e onde termina o chão, né? Ele é muito simples, ele é barato de fazer, porque eu falei, dependendo, se você vai fazer meio corpo, um plano médio, lembrando lá a aula de elementos de linguagem visual, você vai fazer um plano médio, você não vai mostrar o chão. Então não precisa ser, o chão não precisa estar, você pode fazer numa parede, né? Se você não ficar muito perto da parede, se você ficar mais longe da parede, você não vai ter sombra, vai dar mais essa sensação de fundo infinito, né? Pode ser um fundo preto. Às vezes a gente monta de um jeito que é preto e não joga muita luz atrás, então você não vê o fundo, você não vê onde acaba, né? Às vezes nem tem fundo, às vezes realmente é um estúdio bem grande e você deixa tudo escuro de um jeito que não dá para ver lá atrás. Fica tudo preto, você joga a luz ali só na pessoa. Dá para trabalhar assim também, né? Usa tecido, tem essa parte de estrutura, então é muito simples, porque você faz com um fundo, né? E a iluminação. Aqui, ó, no próximo slide, a gente tem um exemplo aqui do fundo neutro, né? Esse aqui é um estudo até bem completo, tá, gente? A imagem está um pouquinho, né? Um pouquinho de qualidade baixa ali, mas é mais para vocês entenderem ali a estrutura, ó, tá vendo? Ó, tem um tripé, não tá com a câmera, tá um tripé ali sem câmera, né? Temos ali quantas luzes? 1, 2, 3 luzes, né? Tem uma frontal, uma que está jogando um ponto de luz lá atrás, estão vendo, né? Que está deixando o fundo cinza ali, com um spot de luz ali, uma bola de luz mais clara, né? Isso aí dá um efeito lá, tá? E temos uma outra luz que está virada, né? Que a gente chama de contraluz. Depois a gente vai fazer uma aula aí só sobre iluminação para explicar melhor para vocês como é que monta, né, essas luzes aí. E aí é uma sala, gente, ó, é uma sala simples, né? Ó, paredes brancas, um piso normal, né?
e um fundo de tecido. Ali é um cinza, mas você pode ter várias cores, né? Eu lembro na faculdade a gente tinha um estúdio de fotografia, a gente tinha vários rolos de TNT, né, para fazer fundo. Aí o rolo era bem grande, dava para esticar até o chão, pisar em cima, né? No meu estúdio que eu tinha, né? Hoje eu não tenho mais um estúdio meu, mas quando eu tinha o meu estúdio, eu tinha fundo azul, tinha fundo verde que vinha até o chão, que eu esticava o tecido e vinha até o chão. Eu tinha fundo branco também, né? E eu pegava a quina, ainda pegava duas paredes e fazia uma curva, né, para disfarçar mais ainda para não aparecer, para fazer o chão e ficar mesmo um fundo infinito, né? Então, assim, é o mais simples de vocês montarem. Ah, não tenho dinheiro para comprar o pano. Aproveita uma parede de casa. Usa uma parede que não tem nada, que não tem quadro, não tem nada, não tem a janela, né? Depois na aula de iluminação vocês vão entender por que não pode ser na parede que tem janela. Ou se for na parede com janela, tem alguns cuidados aí que vocês têm que tomar. Mas usa uma parede lisa, né? E o mais legal, gente, vocês podem usar lâmpadas coloridas. Que aí uma parede branca pode virar uma parede azul, uma parede rosa, né? Não para fazer chroma key, tá? Chroma key que é esse efeito que a gente fez aqui, que eu tirei o fundo, né? Esse fundo virtual aqui que está atrás da gente, ele é inserido por um efeito que chama chroma key. Quando você dá cor na parede com luz, você não usa para chroma key, não vai dar certo, tá? Não vai ficar bom. Mas você pode fazer efeitos de luz e sombra, desenhar com sombras, né? A gente tinha lá na faculdade, tinha um senhor que trabalhava lá na TV, que ajudava os alunos, ele que fazia as iluminações para os alunos, né? E ele ensinava todo mundo a mexer com as câmeras, ele era um profissional, um belo profissional, o seu Jorge, né? O seu Jorge, nossa, ele montava cenário com um fundo infinito branco, uma luz com cor e uma grade para fazer um efeito de sombreado que dava um desenho no fundo infinito. Então, assim, com um pouco de imaginação, consegue se fazer com pouco, tá? Então, fiquem aí com essa foto aí do fundo neutro, um estúdiozinho bem simples que não é difícil de montar. Depois, gente, a gente tem os cenários de reprodução, que são o quê? São cenários que reproduzem um lugar exatamente como ele é. Que é usado o quê? Filme, novela, série, né? Olha lá, às vezes são construídas ruas inteiras, né? Diversos cômodos de uma casa, né? Ou então até uma cidade inteira, que é a cidade cenográfica, né? Novela usa muito disso, né? Hoje em dia um pouco menos, mas eu lembro nos anos 80 era muito comum ver, né, várias novelas com cidades cenográficas, principalmente quando eram histórias que se passavam em cidades pequenas, né? Fazia-se a cidade cenográfica inteira. Em filme ainda se faz alguma coisa de cidade cenográfica, né? Para séries também, né? Ou então, às vezes, uma casa, né? A gente pode lembrar aí algumas séries que nem o Vai Que Cola, Sai de Baixo, mais antigo, né? Que era só tudo se passava dentro de uma casa, né? Eram esses cenários de reprodução, tá? Que são utilizados, né, nesses tipos de filme. Vamos colocar aqui uma imagem para vocês verem. Mas tá aí, gente, ó, vocês estão vendo o cenário todo montado, ó lá, bonitinho, a casinha aqui do Vai Que Cola, né? Tá aí, esse é o cenário de reprodução, gente. Lembrando, tá? Também vai ter iluminação, tá? Quando esse tipo de cenário é montado, essa reprodução é feita para um cenário específico, né? Para uma produção, cenário não, desculpa, gente, para uma produção específica, já é pensado iluminação, microfonagem, né? Onde você vai pôr microfone, onde que vai ter luz, onde que vai ter luz que é cenográfica. A luz cenográfica é a luz que ela tá ali porque seria uma luz que tem no ambiente real, tá? Mas a luz que a gente usa para preencher mesmo, que é usado para câmera, tudo, muitas vezes não é a mesma luz, não é essa luz que a gente tem no teto, né? É outra luz, é um outro tipo de iluminação que a gente usa, que são aquelas que a gente falou, softbox, né? Existem vários tipos de iluminação, né, para cinema, né? Não só o soft, tem vários tipos, e aí para cada situação você vai usar um tipo diferente. E aí quando você cria o cenário de reprodução, você pode utilizar, né, já pensar onde você vai encaixar essas luzes, né, e aonde vai ser só luz cenográfica, que normalmente são luzes mais fracas, que não vai interferir na fotografia do filme, né? Lembra quando a gente falou lá em direção de arte, sobre a direção de fotografia? Eles pensam isso, o quanto de luz vai usar, onde vai ter luz, onde não vai. Se tem um abajur, aquela luz do abajur não pode interferir, ela pode, né, se ela for muito forte, ela vai gerar uma sombra no ator, às vezes, que não vai ficar legal. Então é tudo pensado, tá, gente? Cada item de cena é pensado. Vocês podem ter certeza,
tá? Principalmente dentro de filme, de séries, essas coisas é pensado. Outro tipo de cenário aqui, ó, o cenário representativo, que é o quê? São os cenários que representam, né, e dão apoio ao programa. É o cenário mais comum que a gente vê em TV, programa de TV, ou então na internet, né? A gente tem aí um monte de youtuber, tudo que tem os seus cenários. São cenários representativos, tá? Esse, hoje em dia, eu acho que é o mais comum. É o mais fácil de vocês verem. Né? Aliás, o outro também, porque filme e novela também é a coisa mais fácil da gente assistir, né? Mas assim, o representativo é o mais fácil da gente reconhecer. Você bate o olho e fala, isso é um cenário. Porque o outro, o anterior aqui, o de reprodução, às vezes ele está reproduzindo um lugar real. E aí você fica na dúvida se foi, mas será que isso foi gravado num cenário? Ou será que isso foi gravado numa locação? Que nós já vamos ver o que é, né? Ele às vezes é muito realista. Você fica, será que existe esse lugar? Ou ele foi construído só para o filme, né? Então, a diferença do representativo, né, para o representativo é isso. Você bate o olho e você sabe que ele é um cenário, que são os cenários de programa de TV, né? E aí tá aqui, ó, um monte de exemplos aqui de cenários representativos para você. Por acaso, aqui são todos de internet, tá, gente? Ó, temos aqui embaixo, né, até marcado aqui, eu peguei de uma propaganda de um outro canal, ó, 2 cenários novos, né? Ó. Tem um sofazinho ali maiorzinho, de 2 pessoas, o outro com uma poltrona simples, né? Não sei de qual canal que é, tá, gente? Eu não anotei. Eu peguei exatamente por não mostrar, mas nos outros aqui, ó, tem. Né, ó, tem um aqui para um youtuber, né? Ó, é um cenário pequeno, né? 2 paredinhas ali. Se duvidar, essas paredes não são paredes reais, pode ser até uma parede falsa, que a gente chama de tapadeira. Tá? Montando o cenáriozinho lá com a cadeira, a poltrona ali, tem um abajurzinho ali atrás que dá uma cor, né? Aquela luz ali no alto, em cima, é uma luz, é uma contraluz que a gente chama de luz de recorte. Ela vai dar uma diferenciada ali quando a pessoa senta, ela vai dar um recorte ali, a pessoa vai dar um destaque ali na pessoa, né? E esse abajur quadrado aqui, meio em azul turquesa aqui, é cenográfico, né? É uma luz cenográfica. Você vê que ela é bem fraquinha, ela mostra a cor, mas ela não está interferindo ali na imagem geral. Um pouco mais diferente, que apesar de ser cenográfica, nessa luz roxa que a gente tem embaixo aqui, ó, a luz roxa é essa luz amarela. A luz amarela a gente está até vendo ali de onde ela vem, né? A fonte dela ali está bem clara. Eu não gosto muito disso. Né? A roxa não, a roxa você não vê da onde está vindo, mas ela também é cenográfica porque ela compõe o cenário. Tá? Mas ela já interfere muito mais do que o do abajur azul turquesa ali. E no de baixo, gente, um outro representativo muito comum que é o cenário ali de podcast, né? Ó. Não deixa de ser um cenário lá, é uma salinha, a TV lá no fundo, né? A mesa com cadeiras e os microfones para gravar o podcast, tá? Então são cenários representativos, tá, gente? Se vocês pegarem aí programas de TV, vocês vão ver um monte de exemplos de cenário representativo. O próximo tipo aqui é o cenário simbólico, que é o tipo de cenário que sugere um lugar sem incluir todos os detalhes. Ele pode ser simplificado ou minimalista. Onde a gente vai ver isso? Teatro é muito comum, tá? Ter cenário simbólico, mas também acontece de ter em filme. Você vai falar, mas teatro não é audiovisual. Não é, mas com a pandemia a gente teve um monte de peças de teatro que passou a ser transmitida pelo YouTube, né? O pessoal começou a fazer streaming de peças de teatro, né? E vários foram feitos com o cenário simplificado, né? E tem filmes, tá, gente? Tem um filme que chama, se eu não me engano, acho que é Dogtown. Ele foi feito todo com cenário simplificado e é um filme, tá? Vou trazer uma imagem desse filme aqui para vocês verem, tá? Olha lá, 2 exemplos aqui do cenário simbólico. Esse de baixo, gente, é do filme. Esse cenário de baixo aqui, ó, tá vendo? Ó, um fundo branco, lá não tem nada, né? Como se fosse um fundão infinito. O chão, que está marcando, é uma cidade, tá? Ele representa uma cidade. Então o chão tem a marcação das ruas, tudo. E aí os quadrados marcados no chão são as casas. E aí eles põem só alguns elementos, olha lá. Tem uma janela com uma porta. E aí dentro ali, ó, tem um balcão. Vocês veem ali um fogão aqui na frente, né? Lá ao fundo tem uma coisa que pode ser que eu acho que é uma igreja, ó, porque a gente vê um pedaço da torre, parece uma torre de igreja, e embaixo tem uns bancos que parecem bancões de igreja, né? Então, ó, vocês veem, são vários elementos, mas nenhum constrói uma coisa real, né? No cenário aqui de cima, a mesma coisa, aparece um restaurante, né?
um restaurante, um café, alguma coisa assim, ó. Porque a gente tem aqueles janelões ali que lembram vitrines, né? Vidros, vidraças, né? Bem trabalhadas, né? As paredes montadas em vários elementos e as mesinhas com cadeiras em volta. Parece um cenário como se fosse um bistrô, um café. Tem esse caminho no meio, né? Eu também não acabei não pegando de qual peça que é, porque eu fui buscando pela imagem dos cenários. Eu não busquei específico de peça, menos esse aqui debaixo do Dogtown, porque é um filme que eu sabia que tinha o que eu queria mostrar para vocês. Tá? Então aqui a gente tem esses dois exemplos de cenários simbólicos. Tá? E aí, gente, a gente tem os cenários de fantasia ou cenários futuristas. Tá? Que é o quê? É todo tipo de cenário abstrato e estilizado. Né? Às vezes deliberadamente, com uma realidade distorcida. Normalmente são cenários virtuais gerados por computador. Vamos lá, gente. Avatar. Todo digital, né? Ou então tem algumas coisas que são feitas, né, por... deixa eu lembrar um outro filme aqui. O filme do Alice no País das Maravilhas, a última versão que saiu, com o Johnny Depp fazendo o Chapeleiro Maluco, né? Ele foi gravado muito daquele filme com cenário virtual. Ele foi gravado com chroma key, com fundo verde, né? E depois o cenário foi inserido digitalmente. São cenários de fantasia, né? O Johnny Depp até falava que foi muito difícil gravar, porque além de estar tudo verde, né? Ele tinha muita coisa de fundo verde. O Johnny Depp estava usando lentes de contato verde, que eram, né, as lentes para fazer os olhos, né? Para ter a estética que eles queriam, né? Pro personagem do Chapeleiro Maluco, né? E a lente era esverdeada. Então ele estava num ambiente todo verde, usando lente verde. Nossa, ele falou que era assim, extremamente cansativo para ele, né? Ele saía de lá assim, muito desgastado, dessa sobrecarga de cor, assim, né? Que ele estava tendo. Tá? Então, esses cenários de fantasia ou futurista são esses cenários virtuais. Um filme antigo, muito famoso também, que usou muito disso, foi um filme chamado Tron. Ele teve uma continuação depois, em 2000 e pouco, não lembro agora exatamente o ano, mas o filme Tron, vocês pegar lá da década de 80, ele tinha uma coisa, foi muito legal, muita computação gráfica, coisa nova, era uma tecnologia nova para a época. Né? Muita coisa de cenário virtual, né, foi utilizada aí no filme Tron. Tá? E aqui, gente, ó, vou trazer para vocês, nos exemplos, falei de um monte de filmes, mas olha, a gente tem cenário futurista e fantasia na TV. Né? Falei de filmes, mas eu trouxe exemplos de cenários aqui de TV. Ó, o primeiro, o cenário de telejornal. Gente, tem muito telejornal hoje que é feito com cenário virtual. Tá? O Fantástico, o cenário dele não é daquele tamanho. Ele é um cenário virtual. Né? O Jornal Nacional. São todos cenários que eles são menores do que parecem. Muita coisa ali é cenário virtual. Tá? Então aqui em cima a gente tem a visão, né, de como é o cenário aplicado. Né? E aqui embaixo, ó, vocês têm um exemplo de como é feito, né, o esquema do cenário virtual. Ó, tá vendo? Ó? A apresentadora, ela está ali numa mesinha pequenininha, sentada, num fundo todo verde, ó, num fundo infinito verde. Tá? Ela tem uma tela ali, né, para ela ver, provavelmente onde estão as notícias, e acho que talvez até um retorno dela de imagem, né? E em cima vocês podem ver o resultado, né, como é que está aparecendo na TV, né? Tem um telão ali em cima, né, da imagem. Isso aqui é numa feira de tecnologias de transmissão, né? E aí é uma marca que faz, né, equipamentos para produção ao vivo. E aí eles estão demonstrando ali como funciona o equipamento deles, né? Então as câmeras estão ali em cima, ó. Tem câmera ali em cima. Esse rapaz que está na frente aqui, aparentemente ele está, acho que com um teleprompter, que é um aparelho que a gente usa para passar o texto, né? É muito utilizado em programa de TV, em jornal, onde passa o texto, onde que o repórter pode ler e a câmera está atrás, é uma placa, um vidro, né, que tem. O texto é refletido nesse vidro. E a câmera está atrás do vidro, então o apresentador está olhando para a câmera e aí não parece que ele está lendo.
né? Porque ele está olhando diretamente para a câmera. E então aqui o que o cara está segurando aqui aparentemente é um teleprompter, não dá para ver aqui porque a gente não consegue, o cara está meio que tampando aqui e de trás para frente às vezes a gente não consegue ver o reflexo, né? Você tem que estar no ângulo certo. Mas está ali, ó, a moça num fundo verde inteirão e lá em cima dela, né, no telão que está em cima dela, vocês conseguem ver como que o material está sendo apresentado, né? Ela está sentadinha na bancada ali, ó, como disse, igualzinho um jornal, né? Então muito do que vocês veem aí na TV não é um cenário todo completo, tá? O Fantástico, principalmente lá da Rede Globo, gente. Até às vezes aparece as animações em 3D no meio lá dos apresentadores. Isso só é possível porque é um cenário virtual. Ele não é todo real. Ele tem alguns elementos que são reais, mas ele não é um cenário totalmente real, tá? E aí, gente, vamos agora para o último tipo, que é os cenários tipo locação, tá? Quando é locação, o que acontece? É um espaço real que é utilizado para uma produção. Eu comentei lá atrás isso, né? Quando a gente estava falando de um outro tipo de cenário, né? Dos cenários de representação. O cenário de locação é o próprio local. Então, pode ser uma construção, uma cidade, uma paisagem natural, né? Então, você vai até o local e aí você grava lá. Lembre-se, gente, dependendo de onde vocês vão gravar, é preciso autorização, tá? Existem locais, mesmo locais públicos, que você não pode fazer gravação sem autorização, tá? Lá nos Estados Unidos, o pessoal lá em Hollywood, tudo, isso é muito comum, tá? Você não consegue autorização, não pode filmar. O pessoal às vezes tenta filmar. Hoje em dia nem tanto, né? Mas no começo eles tentavam filmar sem autorização, a polícia ia atrás, pegava, prendia, não podia, tá? Aliás, não pode até hoje. Principalmente dependendo do tamanho da produção, você pode causar um caos ali no local, né? Vocês imaginam, igual lá, quem que usou locação? Um dos grandes filmes que a gente até viu aqui, já falamos, mostramos na parte de roteiro, lá a gente mostrou um trecho, Cidade de Deus, né? Teve várias coisas lá na Cidade de Deus que foi gravado no local. Aí você imagina, o pessoal passando armado, fazendo uma cena de tiroteio, sem autorização. Que caos que não ia gerar, né, gente? Não dá. Então, sempre que você for usar uma locação, tem que ver se pode, se não pode, o que dá para fazer, né? Às vezes, até para você gravar dentro de um parque aí na sua cidade, você precisa de uma autorização, tá? Então, muito cuidado aí quando vocês vão utilizar a locação. Fica mais realista? Quando você quer fazer alguma coisa que precisa de realismo, sim, né? Ou, tipo assim, não, é muito específico, né? É uma coisa que acontece lá no Rio de Janeiro, nos Arcos da Lapa. Cara, você não vai reconstruir os Arcos da Lapa, né? É muito complicado. Aí vai lá, grava lá, tá? Ou então lá, Cataratas do Iguaçu, né? Tem um monte de coisa aí que não tem como você reproduzir, né? Então você tem que conseguir uma autorização para fazer um local, né? Uma paisagem natural, né? Como eu coloquei aqui. Então é muito importante ter. Vamos dar uma olhada aqui no slide, algumas locações aqui. Então, gente, olha lá, vamos ver aqui no slide, ó. Várias locações aqui que já foram utilizadas e os filmes, né? Ó, tá lá, ó. Falamos do Pantera Negra, né? Ó, o Pantera Negra, eles gravaram aqui nas Cataratas do Iguaçu, né? Teve cenas do Pantera Negra gravada aqui, ó. A série do Harry Potter, né? Foram 8 filmes aí do Harry Potter, várias cenas gravadas em Londres, lá na Inglaterra, né? O filme Cartas para Julieta foi gravado na Toscana, lá na Itália. Antes do Amanhecer, em Viena, na Áustria. Mamma Mia, né, o musical, foi gravado em Skiathos, lá na Grécia. Né? Tem esse outro aqui, ó, Comer, Rezar e Amar, foi gravado na Roma, em Roma, né, foi gravado em Roma. Foi gravado na Índia, foi gravado em Bali, vários locais, né? O Senhor dos Anéis e o Hobbit, né, são 6 filmes, né, 3 do Senhor dos Anéis, 3 do Hobbit, e ainda tem aí, né, os spin-offs aí que tá rolando série, né? Em cima do universo aí do Senhor dos Anéis, né? Foi gravado em Mata-Mata, na Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia é cenário aí para vários filmes aí de fantasia, né? E a La Casa de Papel, aquela série, né, foi gravada em Madrid, na Espanha. Então, gente, tá aí, ó, várias locações. Não coloquei as imagens, né? Tá só o texto aqui para vocês irem atrás para tentar ver. Mas onde que apareceu as Cataratas do Iguaçu no Pantera Negra? Vão lá assistir o filme para ver se vocês encontram, tá? Então, vamos fechar aqui esse assunto de cenários.
Eu acho que deu para vocês pegarem uma ideia legal aí de todos os tipos, né? E quais que vocês podem montar aí, né? Para as produções de vocês. Beleza, gente? Vamos encerrar essa aula, a gente se vê na próxima. Até mais!